Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Jackson. Esse relato ocorreu na minha época de adolescência. Eu estava acompanhado da minha turma de amigos, mas isso não amenizou em nada o terror que senti aquela noite. Éramos 4 amigos inseparáveis. Era eu, o Adriano, o Darlan e o Luan. Tínhamos por volta de 15 e 16 anos. E estávamos no ensino médio, mas nos conhecíamos desde o fundamental. O Adriano morava na mesma rua que o Darlan, enquanto o Luan morava na mesma rua que eu morava. Jogávamos muita bola e, para falar a verdade, íamos para todos os lugares juntos. Sempre que chegava os fins de semana, fazíamos algo diferente. Mas o que mais gostávamos era ir para balneários. Onde eu morava era cidade pequena. Não tinha praia nem muita coisa para fazer. Então o balneário que eu falo eram locais com igarapés. E essa era a única diversão que tinha por ali. Quando mais novos, sempre íamos de bicicleta. E o meu pai nos acompanhava, para garantir que não fizéssemos nenhuma besteira. Ele tinha um amigo chamado Joel, que era dono de um sítio, e por sinal também era um balneário muito frequentado. A água daquele igarapé era bem clara e gelada, e no calor era ótimo. Além disso, seu Joel tinha uma pequena vendinha, então a gente sempre comprava salgados e refrigerantes. E quando não tínhamos tanto dinheiro, sempre levávamos algo na mochila, para evitar gastos. Como nós frequentávamos aquele balneário desde sempre, o seu Joel não estranhava quando a gente aparecia por lá, mesmo que fosse no meio da semana. Tudo sempre foi tranquilo. Eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão. Falando assim, dá até de entender que o local era perto, mas pelo contrário, ficava fora da cidade. Nós tínhamos que pegar a BR e entrar em um ramal. De carro era cerca de 2 horas de viagem, mas quando íamos de bicicleta, demorava bem mais. Enfim, os anos foram passando, e sempre nessa rotina. Como eu falei anteriormente, tínhamos por volta de 15 e 16 anos quando tudo aconteceu, e estávamos fissurados em motos. Obviamente éramos pobres, e não tínhamos nenhuma. Mas essa paixão começou quando o pai do Adriano alugou uma moto e ensinou a todos nós a pilotar. Dali em diante, esse era o único assunto que tínhamos. Eu lembro que nessa época o aluguel de motos se tornou algo comum na região. E claro, ocorria às margens da lei. Mas para um bando de adolescentes irresponsáveis, isso pouco importava. E todo fim de semana alugávamos 2 motos e íamos para o balneário. Eu lembro que minha mãe ficava uma fera comigo. E eu não apanhava porque o meu pai me defendia. Ele dizia que eu devia aproveitar, já que era jovem. E enquanto os dois ficavam discutindo, eu saía de fininho e evitava de escutar mais sermão. Como íamos para fora da cidade, não tinha fiscalização. Não que o dono das motos se importasse também. Na verdade, até nossos pais eram bem tranquilos. Onde morávamos era muito calmo e nunca acontecia nada. Bons tempos aqueles. Naquele dia, cedo eu acordei e comecei a preparar as coisas como de costume. Nós já tínhamos alugado as motos na noite anterior e deixamos na casa do Adriano. E ali seria o nosso ponto de encontro.
Meu pai me chamou enquanto eu estava saindo e me aconselhou a não ir para o balneário naquele dia, porque o seu Joel e sua esposa tinham viajado e o sítio estava todo fechado. Eu disse que não teria problema, porque deixaríamos as motos encostadas na cerca e pularíamos, e depois voltaríamos do mesmo jeito. E ouvindo isso, o meu pai disse que já que era assim, ele não ia me impedir. Cheguei na casa do Adriano e todos já estavam lá, e não demoramos a pegar a estrada. Na ida, foi tudo tranquilo, e quando chegamos no sítio do seu Joel, a porteira estava trancada, e realmente não parecia ter ninguém. E como eu já tinha planejado, deixamos as motos na entrada e pulamos a cerca. Passamos o dia nos divertindo, jogando bola, tomando banho. Demos uma pequena pausa para lanchar e o dia foi passando. E quando nos demos conta, o sol já estava se escondendo. Nos apressamos e voltamos para onde estavam as motos. E começamos a fazer o percurso de volta para casa. Uma parte do caminho era um percurso em meio à mata fechada. Ali tinham muitos areiais, então prosseguimos com cuidado, indo mais devagar. Foi nessa parte que o Adriano perguntou se mais alguém tinha escutado gritos na mata. A primeiro instante, pensamos que ele estava brincando, mas ele continuou insistindo, dizendo que havia escutado gritos. E após mais alguns minutos, eu também escutei. Era algo como um berro muito feio. Já estava escuro, e minha imaginação foi a mil. Depois disso, todos já estávamos escutando aqueles gritos. E o Luan pediu para sairmos logo dali. E logo aceleramos as motos o máximo que dava. Nós saímos da área de mata fechada e entramos em um descampado, já próximo à BR. E foi nesse trecho que a moto em que o Darlan e o Luan estavam morreu. Quando eu e o Adriano percebemos que eles pararam, nós voltamos. Eu sabia o básico do básico de como as motos funcionavam. Então tiramos a tampa para olhar se víamos alguma coisa fora do comum. Eu não queria dizer nada, mas aqueles gritos de antes me deixaram com muito medo. E eu estava doido para sair dali. Eu mexi em vários lugares e nada, até que fomos verificar a bateria. E quando mexemos nos conectores, as luzes acenderam, graças a Deus. Eu fechei a tampa e eles ligaram a moto deles, e já íamos saindo, quando mais uma vez ouvimos aqueles gritos medonhos. Dessa vez, estava bem próximo. Como a nossa moto estava de frente para deles, eu mirei o farol na direção de onde tínhamos vindo, e deu de ver que alguém vinha andando na estrada. Ainda olhamos para aquela figura por alguns segundos, até que um outro grito veio. Nós subimos na moto e saímos logo, e os gritos vieram atrás. Dava de ouvir o som de passos pesados se chocando com o chão. Eu olhei por cima dos ombros e vi um vulto bem grande atrás da gente, correndo como se fosse um homem, mas era grande demais para ser um. Nós saímos do ramal e pegamos a BR, mas a coisa nos seguiu. Apesar do tamanho, era bem rápido e resistente, e só vinha um pouco mais atrás das motos. Eu já estava chorando de tanto medo e arrependido por não ter ouvido meu pai. Aos poucos, fomos nos distanciando, até que finalmente despistamos aquilo. E quando cheguei em casa, minha mãe disse que eu estava pálido como uma folha de papel. Olha, não posso afirmar que era o tal do lobisomem, pois o bicho que vimos era muito alto e só corria de pé. Em nenhum momento vi ele de 4 patas, como ouço em relatos por aí. Mas dava de perceber que, apesar de tudo, era peludo e dava aqueles gritos. Eu nunca vou esquecer.
Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.